Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que sempre tem assistido os meus vídeos, né? Meu querido e minha querida, mais um dia que o Senhor nos deu para nós buscarmos o Senhor, procurar conhecer a sua vontade. É mais uma oportunidade que o Senhor dá. Todos os dias quando nós acordamos, né? É um dia de vida que Deus dá para que nós glorifiquemos o seu nome e procuramos saber qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. É para isso que o Senhor nos chamou, né? Para isso que Ele nos faz viver dia após dia. E o desejo de Deus, meu querido e minha querida, é que nós reconheçamos Ele como Senhor, como Salvador, como um único e verdadeiro Deus. Então, se você é uma pessoa que ainda não fez uma aliança com Jesus, faça, porque você depende dele. Deus, ele não depende de nós, mas nós dependemos dele para tudo, até mesmo para respirar. Porque no dia em que ele tira a respiração do homem, o homem morre. Então, nós somos eternos dependentes do Senhor e devemos ser gratos a Ele todos os dias da nossa vida. Antes de nós entrarmos no versículo da Palavra de Deus, eu convido você a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Todos os dias, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. Então, meu querido e minha querida, você pode também deixar o seu pedido de oração, né? Porque eu não conheço a tua causa, mas o meu Deus, o teu Deus conhece. E a Bíblia manda nós orar uns pelos outros, né? Então você pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração aqui nos comentários, né? E a palavra que nós iremos meditar é um versículo aqui da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então o Senhor, ele diz aqui, né? Jesus Cristo, né? Ele diz na sua palavra que bem-aventurado, né? É aqueles que leem, aqueles que dão ouvido e aqueles que guardam a palavra de Deus. Você reparou, meu querido, que são 3 coisas necessárias. Primeiro, a gente precisa ler a palavra, né? Depois, a gente precisa dar ouvido à palavra. E quando a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente ouve, é necessário guardar, é necessário praticar a palavra do Senhor. Porque só a prática da palavra de Deus é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você fizer apenas ler, não vai fazer muito efeito. Se você apenas ouvir, também não vai fazer tanto efeito. Mas quando você pega o primeiro, o segundo e o terceiro e coloca em prática, aí sim, vai ter um grande efeito. E o Senhor diz aqui nessa palavra que bem-aventurado, é mais do que feliz, né? E diz mais a palavra do Senhor. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, né? Está próximo de quê? Aqui era Jesus revelando essas coisas, né? Do livro do Apocalipse. Aqui esse livro, ele é o princípio, o meio e o fim. Relata as 3 coisas, né? E aqui João, ele vê tudo isso. Mas nós sabemos pela palavra de Deus, meus queridos, que o tempo do fim está chegando, né? O tempo do fim da humanidade na Terra. Muitas pessoas não conseguem crer nisso, né? Acham que é mentira, que é brincadeira. Mas os acontecimentos estão aí, meus queridos, né? E o tempo do fim está próximo. A gente vê pelos acontecimentos, pelas notícias que se ouve
nos meios de comunicação. Então, tudo isso é porque a volta de Jesus está próxima e o tempo do fim de todas as coisas nessa terra também está próximo. Então, é tempo de nós buscar o Senhor, de nós dar ouvido, assim como diz o Espírito de Deus. Quem tem ouvido, ouça, né? Quem tem ouvido deve ouvir a palavra de Deus. Dê ouvido, coloque em prática essa palavra, porque o teu futuro espiritual depende dela. Para viver nessa terra, se o homem não quiser viver a palavra de Deus, se ele quiser rejeitar a palavra de Deus, ele pode viver sem ela, né? Sem fazer nada, sem obedecer a palavra do Senhor. Ele pode viver, milhares de pessoas já viveram assim. Agora, se ela tiver desejo de um dia conhecer a Deus e morar com Deus, aí é necessário que coloque em prática a palavra de Deus, né? Porque do contrário, jamais essa pessoa irá morar com o Senhor. Precisa-se ter o nome escrito no livro da vida, como diz aqui no livro do próprio Apocalipse. A palavra do Senhor nos fala no capítulo 20, no versículo de número 15, diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meu querido e minha querida, é necessário o homem ler, o homem ouvir, o homem guardar, o homem aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. E de repente, você que está aí do outro lado, vendo esse vídeo, você pode dizer: ah, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Mas você confessou a Ele com a sua boca, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Porque se você ainda não fez isso, você não tem Jesus na sua vida. Ele ainda está fora da sua vida. E mais do que isso, o seu nome não está escrito no livro da vida, porque você ainda não fez como Jesus mandou. Então, precisa aceitar Jesus para que o nome seja escrito no livro da vida. Então, há essa necessidade, porque a Bíblia diz que todo aquele que o nome não está no livro da vida, aqui está falando do juízo final, né? A pessoa procurou seu nome, não está lá, ele não irá herdar a vida eterna. A Bíblia diz que ele será lançado dentro do lago de fogo. Por que o nome não está? Porque não fez uma aliança com Jesus. Porque não quis saber de Jesus. Mas enquanto a vida é a esperança, você tem a oportunidade dada por Deus todos os dias da sua vida de crer na palavra de Deus, de dar ouvido, de colocar em prática. Porque também só ouvir, se não colocar em prática, de nada adianta. Tem que ser as três coisas juntas, né? Então, que Deus abençoe a tua vida, meu querido e minha querida, nesse dia, e que você medite nessa palavra, né? Pois é a palavra de Deus.